Boa noite, pessoal. Bom, hoje a gente vai dar uma revisão de toda a parte de farmacologia dada para vocês até hoje, tá? Boa noite, Elisa. Tudo bem? Deixa eu abrir o chat aqui. Só vou estar confirmando aqui. Opa. Isto. Isto. Opa. Então, gente, conforme eu falei com vocês na semana passada, hoje eu vou estar... Deixa eu voltar aqui. Tá. Hoje eu vou estar revisando os outros módulos, porque a gente já está no módulo 9 e a primeira prova é do módulo 1 até o módulo 6, tá? Então, é uma prova de testes, tá? O que eu acho que é muito mais difícil do que dissertativa, porque dissertativa vocês podiam estar desenhando para mim, estar explicando ou estar dando um exemplo de algum medicamento e eu poderia considerar, né? Agora, a partir do momento que a prova é de testes, é o computador que corrige. Então, a atenção para esta prova vai ter que ser redobrada, tá? Ou tá certo ou tá errado, não tem um meio do caminho, tá? O que eu vou considerar é aquele trabalho que a gente fez em classe, tá? E o questionário, se vocês mandarem para mim pelo WhatsApp, tá? Aquele questionário que como a gente tinha a prova no dia 19 de março, lembra que uma semana antes eu dei um questionário para vocês estudarem para a prova, que a prova era na semana seguinte. Então, quem me manda aquele questionário respondido, eu vou considerar como um ponto, tá? Na nota. Então, já serve para vocês estudarem, tá certo? Então, hoje a gente vai dar uma revisada na apostila e eu vou estar acrescentando algumas coisas, tá certo? Que pode ter passado direto ou qualquer dúvida que vocês tiverem, aí a gente vai sanando, tá bom? Então, vou abrir aqui a apostila de vocês para ficar bem fácil, tá? Ó. Tá? Então, são as coisas básicas, né? O conceito de farmacologia, que é o estudo dos fármacos, tá? Vocês têm que prestar bastante atenção naquilo que eu expliquei na classe. O que é medicamento, o que é fármaco e o que é remédio, tá? Então, para ficar bem claro para vocês, a gente... Deixa eu voltar aqui. Opa, peraí. Hoje eu vou ficar vai e volta, tá? Hoje não vai ser só no... Então, é assim, medicamento é o fármaco mais o recipiente, tá? E remédio é qualquer coisa. Imposição de mão é remédio. Bênção é remédio. Dei uma água para um paciente é remédio. Tudo isso é remédio. Então, remédio, qualquer coisa que mexa com a parte fisiológica. Medicamento tem que ter o fármaco mais o recipiente, tá? Gente, uma coisa que eu não vi no currículo de vocês e eu preparando as provas, eu lembrei, é sobre homeopatia. Então, eu vou aproveitar hoje que é a revisão para estar explicando um pouquinho para vocês o que é a homeopatia, tá? Bem superficial. Hahnemann estava na guerra e tinha acabado todos os medicamentos. Ele não tinha mais como tratar o paciente. E aí, ele teve a ideia do quê? Encher os frascos vazios, tá? Com água e chacoalhar, tá? Nesse chacoalhar, no momento, qual foi a intenção dele? Salvar vidas. Então, ele pensou o quê? Que ele podia pegar o resto dos medicamentos que estavam nos frascos que ele tinha e esse medicamento
salvar algumas vidas, né? Porque ele sabia que não ia salvar todas, né? A gente está passando por essa situação de coronavírus e aí a gente vê bem isso. Os médicos tentam qualquer coisa, tá? Porque assim, você já vai perder o paciente. Então, o paciente que está entubado com 80, com 90 anos, você já sabe que você vai perder ele, né? Então, assim, tirando a parte emocional de lado, a gente tem que ser profissionais da ciência. Então, se eu vou perder um paciente, eu posso tentar. E aí ele começou a tentar isso. E deu muito certo, tá? Acabou a guerra e tudo mais. E aí, assim, os anos se passaram, começaram a pesquisar. E o que acredita, quem é homeopata? Que você passa energia. Hoje a gente tem aula sobre neutrinos, sobre quartz, né? Sobre quantum. Então, são formas de energia que ainda precisam de equipamentos muito sofisticados para poder tá utilizando, tá medindo a quantidade de energia, né? Mas o que antigamente falava assim, a homeopatia é coisa de fé. Não, não é coisa de fé, tá? Hoje em dia já se consegue provar. Um dos grandes países que tem homeopatia desenvolvido é a França. Então, a maior literatura que vocês vão encontrar é na França, tá? A respeito de homeopatia. Mas é o quê? Você pega uma substância, vai 1 ml de ácido clorídrico, você dilui em 99 ml de água e você vai bater 100 vezes. Cada 100 vezes que você chacoalhar esse tubo de ensaio, esse frasco, é um CH. Então, normalmente está lá cloreto de sódio a 30 CH. Quer dizer que ele sofreu 30 vezes 100 batidas. Hoje tem uma máquina que você põe o frasco, né? Então, as grandes farmácias de manipulação têm isso em máquinas. As pequenas é feito na mão mesmo. Por isso que você tem que ter alguém que confie e aceite a homeopatia. Porque senão a pessoa vai colocar no frasco e vai dizer que está pronto. E não é assim que funciona, né? Outra coisa interessante da homeopatia é que as doenças você tenta trabalhar com a doença em si. Então, por exemplo, eu estou doente do coração, eu vou cuidar do coração, né? A homeopatia não, ela vê o corpo como um todo. Então, eu não vou ver que você não está fazendo xixi, então eu vou dar um remédio, um diurético para você fazer xixi. Não, ela enxerga como um todo. Se o seu rim está desequilibrado, tem alguma coisa no seu corpo que também está desequilibrada, né? Como um relógio, todas as pecinhas precisam estar funcionando. Então, é todo um diagnóstico completamente diferente, tá? Então, eu queria acrescentar isso para vocês, que a gente não vai falar em homeopatia, né? Então, voltando, tá? Então, fármaco é o excipiente, normalmente a água ou amido, qualquer coisa inerte, mais o princípio ativo, tá? Fármaco é igual a princípio ativo. Então, isso é uma regra que vocês têm que ter bem claro, bem fácil assim na sua cabeça, como 1 mais 1 é 2. Fármaco mais recipiente é igual a princípio ativo. Remédio é tudo, tá certo? Vamos voltar aqui para a apostila, tá? Então, as fontes, gente, não precisa decorar, tá? Então, assim, vocês já sabem que as fontes vegetais são alcaloides, tá? Aí vocês vão ler para vocês entenderem o conceito do que é, como é. O glicosídeo, a gente falou muito dele, da digoxina, do coração, tá? Então, que produz a contração muscular do coração, que tem efeito tóxico. Então, é o glicosídeo. Tá? Ele é estudado principalmente com a digoxina. A digoxina vai cair, é uma das questões que vai cair na parte de cardiovasculares. Tá? Então, as fontes, a goma, que é das algas marinhas, então vocês precisam associar que toda vez que vocês fazem, né, um gel à base de goma, vocês estão utilizando algas marinhas, tá? A resina é aquela massa grudenta da árvore, tá? Então, quando são árvores, você pega aquela substância é utilizada em muitos casos, tá?
A gente estudou os laxativos na aula passada. Uma coisa que eu não falei na aula passada e ninguém acabou me perguntando sobre cortar a diarreia, né? A Elisa chegou a falar sobre diarreia, mas acho que a gente estava no finalzinho da aula. Então, outra coisa que eu queria falar para vocês. O que acontece? A diarreia, os professores de hoje de medicina, é assim, diarreia você jamais corta, né? Então, você dá Gatorade, você dá soro fisiológico, você dá aquele soro com uma colherzinha de sal e uma medida de açúcar, né? O soro caseiro. Você tem o Floratil, os que refazem a flora intestinal. Você, hoje em dia, está muito prescrito a enterogermina, tá? Que também ajuda a refazer a flora intestinal, ajuda o equilíbrio eletrolítico, porque você está perdendo muito sal na hora que você faz a diarreia, né? Então, você vai desidratando. Só que se você pensar numa criança bem magrinha, ela ir 3 vezes, ela já perdeu 1/10 do peso dela, né? Se você pensar num bebê com 10 quilos magrinho, ele está perdendo toda a reserva dele. Então, realmente, a criança morre de desidratação. Mas a gente tem um produto que é vendido, que antigamente ele começou com o uso desenfreado. Aí foi cortado, né? Teve uma época que ele passou a ser controlado, que ele é muito barato. É o Imosec, a loperamida. A loperamida, ela corta a diarreia. Só que assim, você só pode dar uma loperamida para o paciente depois que, primeiro, você percebeu que não é intoxicação alimentar. Ah, professor, mas eu tô lá numa chácara com um monte de amigo, como é que eu vou descobrir que é uma intoxicação alimentar ou não? Então, assim, o corpo vai ter a primeira descarga, fez diarreia 1 vez, 2 vezes, 3 vezes e começou a dar febre, aí já é um sinal que o corpo não está conseguindo conter essa situação. Se ela começa a ficar mal, se é só água, o corpo está limpando as toxinas. Agora, se o cheiro começa a ficar muito forte, aí pode ser infecção, tá? Nesse caso, jamais loperamida, tá? Porque ela vai cortar, ela vai fechar o esfíncter, tá entendendo? Agora, já peguei situações, por exemplo, uma menina estava indo para Minas Gerais, ela passou na Pitangueiras, que ela estava indo para a estrada, subida de Réveillon, que você sabe que ela vai pegar pelo menos até São Paulo 3 horas de estrada, né? Tá fazendo diarreia o tempo todo. Nesse caso, você pode, sim, você não pode indicar, tá? Mas seria o caso do médico entrar com o Imosec, tá entendendo? Porque aí ela vai tomar o Imosec para esse período que ela tá na viagem e chegando na cidade dela, ela para com o Imosec e vai no médico. Entendeu? Então, é uma situação emergencial. Diferente de você tá em casa, tem água, tem suco e tem outras formas de você tratar uma diarreia, aí você trata da forma correta, que é repor água e eletrolitos, tá? E eletrólitos, tá bom? Então, eu não tinha falado do Imosec, ainda revi os slides, falei, nossa, como é que eu não... E ele custa R$ 2,25, tá? Vende as cartelinhas soltas, mas assim, não é indicado. Nenhum professor hoje em dia fala sobre o Imosec, tá? Então, sempre assim, refaz a flora intestinal e dá água e dá suco. Só que você precisa avaliar todas as outras condições, tá, do paciente. Que mais? Bom, a gente estava falando das fontes, né? Os óleos. Então, os óleos a gente vai lembrar de óleo de fígado de bacalhau, que ajuda a abrir o apetite, aquelas, como é que chama? Garrafada que o pessoal do interior faz. A gente vai lembrar do óleo de rícino, né? Que é laxante. Então, tem vários tipos de óleos para diversos
funções, tá? Por exemplo, os óleos voláteis que são usados para inalação. Então, antigamente, pingava esse óleo num prato com água e punha uma toalha em cima, tá? E aí respirava esse óleo. Esse óleo abre os brônquios, né? Dilata, e aí a pessoa respira melhor, tá? As fontes animais, os hormônios e as insulinas, quase todos, né? São sempre de origem animal, tá? As enzimas para ativar, né? Elas são agonistas. Então, lembrando que agonista é quem ajuda o organismo e antagonista é quem faz a força ao contrário, tá? Para ficar bem gravado para vocês. Os minerais, né? Aqui não cita, mas a gente tem que lembrar do lítio para depressão, né? O carbonato de lítio é muito usado, o ferro para quem tem anemia, né? O iodo já está na nossa alimentação, né? Que é para evitar as doenças da tireoide, tá? Os sais de Epsom, eles ajudam com toda a parte nutricional, tá certo? E os fármacos produzidos em laboratório. Qual é a vantagem do fármaco produzido em laboratório? Os sintéticos são livres de impurezas, tá? Isso que vocês precisam lembrar disso, né? Sempre, ó, tá aqui, ó, são livres de impurezas. Então, essa é o módulo 1. O módulo 1 é bem básico, né? Bem para saber o que é e tudo mais. Eu não achei, mas eu lembro que eu dei para vocês em slides as vias de administração, né? A escolha por onde o fármaco entra no corpo. Não tenta ficar floreando, enfeitando né, a cabeça, lendo textos complicados. É por onde o fármaco entra no corpo. Por que é mais fácil o comprimido? Porque eu pego ele na mão, põe na boca e está dentro. Tá? É a forma mais segura de dar um medicamento para um paciente leigo dentro de casa, é um comprimido. Tá? Qual é a forma mais rápida? A que chega na corrente sanguínea. Porque todo medicamento ele pode ser administrado por qualquer via. A função dele é chegar na corrente sanguínea para exercer o efeito dele. Então, via mais segura, comprimido. Via mais rápida, injetável. Tá bom? Então, aí, claro, vocês vão ler o que é cada via, para que serve, né? A gente falou bastante sobre isso. A sublingual, porque debaixo da língua tem uma grande vascularização, né? A via gástrica, tá? A gente estudou isso na parte do sistema digestório, tá? Via retal e supositórios. Via vaginal, hoje em dia, são os óvulos, né? Que está muito na moda. Alguns autores falam em comprimido vaginal, tá? Mas é muito estranho falar comprimido vaginal, tá? Então, a gente costuma falar óvulo mesmo, tá certo? Porque ele tem uma capa gelatinosa, tá? A via pulmonar, que são as inalações, né? As bombinhas. Lembrando sempre que a bombinha causa dependência, né? Ela vicia, tá? E isso em drogaria é absurdo a venda de bombinha. Agora no inverno, então, é assim, a quantidade de gente que usa rinossoro como se fosse água. Hoje, deixa eu até falar uma coisa para vocês. Hoje em dia, o certo e o que está sendo prescrito, principalmente pelos pediatras e tudo mais, é a água marinha, que é uma composição de água com sódio, potássio, tá? Alguns põem magnésio, mas é mais indicada. Por quê? Porque o rinossoro tem o benzalcônio. O benzalcônio é aquilo que vicia, tá certo? Então, é por isso que hoje em dia, mareses, né? Tem vários concorrentes, tá? A tendência agora é entrar com essa linha, até por causa desse vício, né? Do rinossoro, né? O soro e tudo mais, tá? Deixa eu ver que alguém tá...
Gente, eu ainda estou meio atrapalhada na hora de voltar. Espera só um pouquinho que eu já vou ver quem que perguntou. O Naridrim, isso, exatamente. O Naridrim, ele tem o benzalcônio, entendeu? Ele é um dos que viciam, que vende, assim, impressionante. Você vê uma prateleira cheia e ela sai em uma semana, tá? As intramuscular, braço, glúteo, né? E coxa. No Brasil não é comum a aplicação na coxa, mas ela é uma via muito utilizada nos Estados Unidos. É raríssimo você ver nos Estados Unidos uma aplicação no glúteo, tá? Então, as aplicações são na coxa. Do músculo ainda não mais rápida que a intravenosa, tá? Então, se cair alguma pergunta a respeito de qual a aplicação mais rápida, é a intravenosa, porque cai direto no sangue, tá? No músculo é que tem algumas substâncias que não podem ser injetadas direto no sangue. As substâncias oleosas, elas criam como se fosse uma massa, tá? Então, ela vai entupir a veia. Então, ela não pode ser injetada. Qualquer substância que for oleosa, tá? Ela não pode ser injetada no sangue, tá? Deixa eu falar outra curiosidade para vocês, que assim, aula de revisão a gente vai lembrando, é gostoso porque vai falando. Nutrição parenteral é a nutrição que é dada para pacientes internados em UTI, né? Quando está com o trato gastrointestinal comprometido ou já está em coma e tudo mais. A primeira vez que colocaram a nutrição parenteral num paciente, colocaram uma vaca na janela, colocaram uma mangueira na teta da vaca. Essa mangueira entrava pelo quarto com uma agulha e injetaram a agulha no paciente, né, na veia do paciente. E aí ordenharam a vaca para tentar injetar esse leite direto na veia do paciente. Aí, óbvio que o paciente morreu, né? Criou êmbolos, né? Então entupiu a veia e ele acabou morrendo por causa disso. Mas esta ideia de colocar o leite na corrente sanguínea foi fundamental para que posteriormente pudessem criar uma substância hidrossolúvel, né, para correr na corrente sanguínea e alimentar os pacientes. Então, às vezes, um grande erro, né, que esse paciente foi a óbito, ele já ia a óbito, que é isso que eu estou tentando explicar para vocês a respeito do que a gente está vivendo, né? Gerou um grande ganho que hoje em dia as UTIs, se tem UTI neonatal, é por causa das nutrições parenterais, tá? Elas são manipuladas por farmacêuticos ou em laboratórios próprios, entrega a bolsa pronta, só que o problema é o quê? É alimento. Então, ela tem 24 horas para ser colocada no paciente. Se esse paciente, por algum motivo, não pôde tomar essa nutrição, porque estava com uma pressão descompensada, ou porque estava numa cirurgia, essa bolsa é jogada fora, né? Então, é muito legal essa história da vaca. Toda vez que fala em intravenoso, eu lembro dessa situação, tá? Que mais? Vamos já para a farmacotécnica. A parte de farmacotécnica, aí eu dei... lembra que cada um ia fazer um trabalho sobre o que é absorção, o que é distribuição, metabolização, excreção? Então, infelizmente, a gente não vai poder apresentar esse trabalho, tá? Foi perguntado se podia apresentar online e tudo, e a resposta da diretoria foi que não, tá? Então, assim, serviu de aprendizado para quem pesquisou, tá? Isso é uma das questões que cai na prova, tá? Então, lembrando o quê? Na via de administração, entrou o medicamento, né? Próximo passo depois que entrou o medicamento é a absorção, né? Esse medicamento vai ser captado pelo organismo e ele vai ser distribuído. Aqui a gente vai entrar com um detalhe que eu não podia entrar naquela situação. Aqui entram os receptores. Então, você vai ter receptores, então vai ter medicamentos que vão
direto para o órgão-alvo, né? São os medicamentos seletivos e tem os não seletivos. Por exemplo, aqui o Dramin, dimenidrato, tá? Por quê? Porque ele age central, ele age na cabeça, no bulbo, então ele provoca uma série de reações, então ele é não específico, tá certo? Metabolização, transformação, associou isso, acabou. Toda vez que vocês pensarem, o medicamento passou de comprimido para o sangue, ele foi metabolizado, tá? E a excreção, as maiores vias, fezes e urina, tá? Sempre as maiores vias vão ser essa. Ah, mas transpirando não elimina? Elimina. Ah, pela saliva não elimina o medicamento? Elimina. Mas a maior quantidade sempre vai ser fezes e urina. Mesmo tendo um comprometimento renal, mesmo tendo uma cirrose hepática, o fígado não funciona, né? Não vai conseguir metabolizar, o medicamento vai ser excretado pelas fezes e urina. Tá certo? Então, a gente passou pela absorção, tá? Passivo, quando ele entra direto, não precisa de ajuda nenhuma, tá? Ativo, quando ele necessita, tá? De uma ajuda para ele ser transportado pelo organismo, tá certo? E aí, os fatores que influenciam, tá? Tudo influencia o fármaco. Então, a idade do paciente, o estado dele, se ele é saudável ou não, a genética dele, se ele tem nórdico na família, se ele tem várias doenças, são características da raça negra. Então, aí, às vezes, você pega, por exemplo, uma pessoa loira, de olho azul, com queloide. Queloide, que é aquela massa que se forma quando você tem uma cicatriz e ela cria uma cicatriz alta, né, em alto relevo, esse queloide é uma característica da raça negra. Ah, mas a pessoa é loira de olho azul. Mas, com certeza, ela tem um traço de negros na família, tá? Então, várias doenças foram produzidas no Egito, por quê? Pelo cruzamento de pessoas da mesma família, tá? Lembrando que egípcios eram pessoas de cor escura, né? Então, aí entra as raças, tá certo? Esses detalhes eu vou acrescentando porque vai somando o conhecimento de vocês, tá? Eu até vou mostrar alguma das questões, mas é muito tranquila. A distribuição, né, do fármaco, ela vai ocorrer através da corrente sanguínea, então um fluxo sanguíneo. Se a pessoa está fazendo um exercício, se ela é mais agitada, o fluxo sanguíneo vai ser maior, mais acelerado, tá? As pessoas queimadas, elas têm baixa albumina, tá? A albumina é uma substância muito cara no hospital, tá? Mas ela é que transporta as proteínas. Então, ela é dada para o paciente, mas você tem que fazer uma série de documentações para justificar para convênio, para o Estado e tudo, mas a grande maioria dos fármacos são transportados pela albumina, aqueles que não são hidrossolúveis, é a albumina que transporta, tá bom? Metabolismo é a transformação, tá? Isso aqui a gente já falou dos fatores de todas que afeta a metabolização do organismo, tá? E a excreção. Gente, se vocês quiserem, quem pesquisou, me mandar um videozinho de 3 minutos, eu considero como ponto, tá? Porque aí eu sei que, assim, vocês foram além, vocês não só leram, entendeu? O interesse de vocês não está limitado. Porque eu acho que o que é interessante para quem quer tá na área de saúde é toda essa curiosidade de ir um pouco mais além, né? Então, assim, aqui vocês veem que, assim, a cada aula que eu dou, eu lembro de um detalhe, mais um detalhe,
E minha filha, vendo a aula, ela falou, mãe, você é muito acelerada, calma, fala mais devagar. Eu falo, mas é tanta coisa que tem para passar para vocês que eu quero ocupar o espaço passando parte do que eu aprendi na vida, né? Então, vamos lá, a excreção, né? Gente, Clearance, tá? A gente falou muito por cima do Clearance, que é a velocidade do fármaco ser eliminado, tá? Então, a excreção a gente falou, tal, né? Que ocorre pelas fezes, pela urina e tudo mais, mas a velocidade que o fármaco é eliminado chama-se Clearance, diferente da meia-vida, tá? Prestem atenção nisso. Meia-vida é quando 50% do fármaco foi embora do corpo. Isso é meia-vida. Clearance é a velocidade que o fármaco leva, tá? A gente passou bem por cima. E o Clearance é o que é avaliado quando um medicamento, tanto o genérico, similar e o referência quando eles são testados em laboratório, como... Ixi, tá acabando. Como na parte toda de pesquisa posterior. Uma vez uma substância lançada no mercado, é que nem a gente está passando por essa situação da hidroxicloroquina. Ela foi testada num número limitado de pessoas. Por quê? Porque ela era para uma doença específica. Então, ela ia ser utilizada por 4 milhões de pessoas, por exemplo, tá? Tô chutando o número mesmo, chutando mesmo. Agora ela vai ser usada por 1 bilhão de pessoas. Percebem a diferença? Então, nesses 4 milhões, pode ter sido que 2 pessoas teve uma diarreia, uma pessoa teve comprometimento renal. A partir do momento que você testa em maior número de pessoas, com certeza vão aparecer outros efeitos colaterais. E esses outros efeitos colaterais precisam estar descritos na bula, né? Então, eles precisam estar descritos no FDA, na Anvisa e tudo mais. Oi, Elisa, pode falar. Meia-vida é o tempo de 50% do medicamento foi eliminado. Tá? Isso é meia-vida do medicamento. Tá? Então, isso é para comparar na hora que você vai fazer os estudos, aí você compara a meia-vida. Então, eu tomo um diclofenaco da Bayer, da Roche, né? E eu tomo um medicamento da CIMED. Então, quanto tempo eu levo para eliminar esse diclofenaco da Bayer e quanto tempo eu levo para eliminar esse diclofenaco da CIMED? São diferentes. E eu vou dar um exemplo muito fácil de vocês pegarem. Ponha uma aspirina Bayer na boca e ponha qualquer outra. A aspirina Bayer, na boca, ela se dissolve, tá? E as outras vão levar um tempo, tá certo? Gente, eu falo pra caramba, né? Aqui, ó, eu vou passar pelo WhatsApp, que enquanto eu vou carregando a aula, eu passo como é que chama? Eu passo as questões para vocês, porque aí eu abro aqui na próxima aula e a gente lê todas as questões, tá certo? Porque nessa primeira aula não vai dar tempo de estar entrando nas questões que eu queria entrar, mas não tem problema, tá? Outra coisa que eu queria, se vocês quiserem fazer isso, na próxima aula a gente também faz, é o seguinte, pega qualquer medicamento aí na casa de vocês e traz para a aula, e escreve ali para mim o que vocês têm e a gente dá uma conversada sobre esse medicamento que você acabou de pegar, quais os efeitos ruins, quais os efeitos bons, por que eu devo ter ele em casa ou não. E eu quero que vocês me escrevam aonde que vocês guardam esse medicamento, tá bom? Na aula seguinte, na aula daqui a 10 minutos, aí a gente entra em farmacodinâmica, tá? Então, a gente já falou sobre a farmacocinética, aí eu passo o questionário para vocês e aí a gente entra na farmacodinâmica, porque eu queria
Na quinta-feira já tá entrando com matéria, gente, porque senão eu não vou conseguir chegar em hormônio e eu tenho que chegar em hormônio com vocês. Tá bom? A gente se encontra daqui a 5 minutinhos. Beijinho, vamos tomar uma água.